Olá, e mais uma vez sejam bem-vindos às nossas lições de Provérbios. Nós vamos estudar hoje o capítulo 3. E se vocês se lembram, na nossa última lição nós estudamos o capítulo 3 e o versículo 13 até o 18. Agora nós vamos voltar e ver o mesmo texto de antes, mas dessa vez nós vamos olhar para ele. Agora prepare-se, jovens, nós vamos te dar um estudo cristologicamente, vamos olhar para isso como, assim, de alguma forma apontando para Cristo. Então nós vamos ler o texto, e então depois nós vamos fazer o quê? Vamos orar, e então nós vamos seguir. Bem, o que eu quero de fato fazer hoje é, pelo menos assim, diante de vocês, assim, tanto quanto eu puder, pela graça de Deus, exaltar Cristo e mostrar a vocês as Escrituras, quão verdadeiramente bonitas elas são. Se qualquer virtude for apontada, qualquer virtude é apontada nas Escrituras, é apenas uma sombra da grandeza de Cristo, ok? Então, vamos ler Provérbios capítulo 3, vamos começar no versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda de riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É a árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Agora, vamos ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado por este dia. E Pai, muito obrigado pelo privilégio, o meu privilégio de ensinar esses jovens. Mas Pai, que o tema de hoje, esse tema de hoje ele é tão alto, ele é tão bonito, que mesmo se eu tivesse a mente e a língua assim do pregador mais brilhante ou do maior anjo, ainda não seria suficiente para descrever a glória, o poder, a beleza, a obra redentora de Jesus Cristo, sua obra salvadora. Então, Pai, eu oro hoje para que o Senhor nos ajude, para a glória do seu Filho e, Senhor, para o bem dos jovens que estão ouvindo. Bem, eu quero ler algo para vocês, para começar, e foi algo encontrado, algo em que eu escrevi aqui recentemente, e eu de fato preciso que vocês entendam isso, então se aproximem o ouvido bem perto e de fato assim, prestem atenção ao que eu vou falar. Ao longo do livro de Provérbios, existem impressionantes semelhanças entre a sabedoria e a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Isso não significa que você pode substituir o nome ou a pessoa de Cristo no lugar da sabedoria cada vez que você encontra ela na palavra. Agora, de novo, deixa eu falar com vocês, jovens. Lendo o livro de Provérbios, toda vez que você enxergar a sabedoria ou compreensão, você diz, é Jesus, porque isso não é verdade. Então, não significa que você substitui. Você pode substituir o nome ou pessoa de Cristo no lugar da sabedoria cada vez que você a vê. A palavra também não significa que existem paralelos exatos no livro de Provérbios entre Cristo e a sabedoria. Veremos especialmente que em Provérbios capítulo 8, nós vamos ver isso. Provavelmente é melhor olhar para este assunto aqui, como muitos estudiosos sugeriram. Agora escute, que a sabedoria que é exibida no livro de Provérbios é um tipo ou uma sombra de uma realidade infinitamente maior da pessoa de Jesus Cristo. E eu acho que é uma boa maneira de olharmos para ele, que quando nós vemos assim, tanto no que diz respeito à sabedoria, que parece assim, estar relacionado a Cristo, mas o que eu quero que vocês vejam é que é apenas uma sombra, é apenas um tipo que aponta para algo ou alguém que está longe, bem longe, muito maior, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Então agora, vamos ler e com cuidado, nós vamos ver, talvez Cristo, no que estudamos na última lição. Então, se você olhar o versículo 15, versículo 13, feliz o homem que acha sabedoria
e o homem que adquire conhecimento. Agora, eu quero reler. Feliz o homem que acha sabedoria. O homem quão abençoado é o homem, jovem, que encontra Cristo. Feliz, quão abençoado é o homem que encontra Cristo. E o homem que adquire, que conhece Cristo, ganha Cristo. Agora se lembre do que eu disse. E por favor, me entenda que o livro de Provérbios é maravilhoso. É maravilhoso. E eu estou feliz em estudarmos ele. E a lei que Deus nos deu, os 10 mandamentos e outras coisas semelhantes. Também existem preceitos e estatutos que todos nós precisamos considerar. Então há o livro de Provérbios, que é cheio de sabedoria e nos ajuda a guiar a nossa vida. Mas vocês precisam ver que todas essas coisas estão apontando para outra pessoa. Elas estão apontando para Cristo, porque você e eu não podemos cumprir a lei. Nós não guardamos a lei. Você e eu não somos sábios, não fomos sábios. Você e eu, nós pecamos. Você e eu, nós precisamos de um Salvador. Então, se você memorizar todo o Antigo Testamento, mas você não tiver Cristo, será inútil. Se você reivindicar, estudei todo o livro de Provérbios, e você entendeu corretamente, mas você não tem Cristo, realmente, de fato não importa. Então, o que eu quero dizer aqui é algumas coisas aqui, ó. Antes de tudo, Cristo é o Logos, ou a palavra de Deus. Ele é a maior revelação de Deus. Então, quando nós estudamos por intermédio da lei, nós estamos vendo o caráter de Deus manifestado. Quando nós estudamos através do livro de Provérbios, sim, estamos vendo a sabedoria de Deus. Mas se você de fato quiser ver uma maior revelação que Deus já deu de si mesmo, então você tem que olhar para o Filho. Sempre olhe para o Filho, sempre olhe para o Filho. Sempre. Eu sou um homem velho, eu andei com Cristo por muito mais tempo do que a maioria de vocês estão vivos. E eu posso dizer isso. Embora eu ame todas as coisas da palavra de Deus, eu a amo mais porque aponta para o Filho. Agora, eu só quero que olhemos para que vocês saibam que estamos lidando com as Escrituras aqui. Vamos para João por um momento, capítulo 1. João, capítulo 1. E eu acho que até agora nessa lição eu já usei cerca de 10 minutos, então eu vou sair da linha aqui, eu vou pedir o rapaz aqui que está filmando para me dizer quando eu já tiver passado mais 10 minutos, ok? Ok, então. Vamos dar uma olhada no capítulo 1 de João, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ok? Então temos essa coisa aqui chamada Verbo. E lá no começo, ele estava lá. Isso está falando sobre a eternidade. O Verbo, a palavra, seja quem for, seja o que for, como Deus é eterno. Então diz, e o Verbo estava com Deus. A palavra, essa pessoa, essa coisa assim, habitou em perfeita comunhão com Deus. E então nós temos uma das declarações mais surpreendentes de toda a Bíblia aqui. E o Verbo, a palavra, ele era Deus. Agora, aqui está a questão. Quem é a palavra? Quem é o Verbo? Nós temos que adivinhar essa resposta? Bem, podemos falar sobre todos os tipos de coisas, da língua grega, secular, a filosofia, a todos os tipos de coisas. Na verdade, a palavra logos, que é a palavra da forma como é revelada nas Escrituras, mas eu só quero ir para o versículo 14, e nós veremos quem é a palavra. E o Verbo se fez carne. Então a palavra, o Verbo, é o Filho eterno de Deus. Deus existiu por toda a eternidade, como uma trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus, manifestado em três pessoas distintas e reais. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Aí você diz... Brother Paul, isso é um grande mistério, você pode explicar? Bem, eu poderia dizer muito mais sobre isso, mas levaria mais tempo. Mas isso sempre permanecerá para nós como um mistério. Mas você não esperaria do Deus do universo ser, em algumas partes, coisas incompreensível? Não irracional ou ilógico, não é isso, mas incompreensível. Além do que as mentes dos homens e até mesmo dos anjos pode compreender.
Então, o que está dito aqui no versículo 14, o verbo se fez carne. O que significa? Ele tomou para si um corpo humano. E ele se tornou um ser humano real. Jesus Cristo é frequentemente chamado o Deus homem, homem-deus, porque ele é o Filho de Deus. Mas ele também é o Filho do homem. Ele é também um homem verdadeiro, verdadeiro Deus, sem qualquer diminuição do termo. Ele é Deus no sentido mais pleno e completo do termo, e ao mesmo tempo ele é homem na forma mais completa e sentido sim do termo. Agora, o que vocês precisam entender aqui é que eu não sei se vocês já ouviram a palavra semideus. Um semideus é algo entre Deus e o homem. Jesus não é um semideus. Nem é algo maior do que um homem, mas é inferior a um anjo no sentido de sua eternidade, sua natureza. Não, Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem. Duas naturezas, humana e divina, sem mistura, sem confusão. E é por isso, jovens, eu estou sempre dizendo para vocês olharem para Jesus. Eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz isso. Porque só Deus pode revelar Deus. Você entende? E se vocês quiserem saber quem é Deus, você tem que ir para Deus. Quero dizer, até mesmo os anjos ficariam sem palavras para revelar a você exatamente quem Deus é. Mas na pessoa de Jesus Cristo, Deus se tornou homem. E veja o que diz, e o verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Então, se você diz que, você sabe, o quão abençoado é o homem que encontra sabedoria, feliz é o homem que encontra Cristo, porque em encontrar Cristo, em olhar para Cristo e saborear Cristo e meditar a respeito de Cristo, ao ver Cristo assim, bem nas Escrituras, não há uma bênção maior do que, na verdade, todas as bênçãos fluem daquela única pessoa, Jesus Cristo. Agora, também quero que olhemos por um momento no primeiro capítulo de 1 Coríntios. Ok? Isso foi escrito pelo apóstolo Paulo. E nós temos o livro de Romanos e em seguida 1 Coríntios, capítulo 1. E versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Agora, antes de tudo, diz que, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou. Se você está em Cristo, se você é cristão, é por Deus. Ele é que está fazendo. Sim, a Bíblia nos manda nos arrepender dos pecados, através dos mandamentos da Bíblia, nós acreditamos e pela fé somos salvos. Mas você não pode entender se você chegou ao ponto do arrependimento e da fé. Não empine o peito e fique orgulhoso. Saiba que isso também é pela graça de Deus. E que se você está crendo em Jesus, isso é uma obra de Deus, o Pai, em você, por intermédio do Espírito Santo, regenerando o seu coração, te concedendo arrependimento, concedendo fé. Você e eu, nós devemos nossa salvação de A a Z ao trabalho de Deus. Jovem, então, onde está o espaço para o orgulho? Não há espaço para o orgulho. Você entende? E diz... Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Agora, olha, esse aqui é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Agora vamos apenas olhar para isso bem rápido. Antes de tudo, vou mudar aqui um pouco. Vamos dar uma olhada na redenção. Você e eu, nós nascemos sendo escravos do pecado. Estávamos debaixo da condenação do pecado, levávamos o julgamento eterno e também estávamos debaixo do poder do pecado que nós não poderíamos nos libertar disso. Quando nossos pais nos diziam para obedecer, talvez até queríamos obedecer, mas ainda nos encontrávamos em desobediência. Então éramos escravos do pecado. Redenção significa ser liberto. Um escravo que era cativo, foi pago o preço por ele. E qual foi esse preço? Não o sangue de boi ou de cabras. Não é uma boa obra que você e eu possamos fazer. O preço foi o sangue do próprio Filho de Deus. O sangue precioso de um cordeiro imaculado. As pessoas às vezes me perguntam qual é a sua motivação para continuar? Qual é a sua motivação para servir? E, de fato,
há uma motivação principal. Ele derramou o seu próprio sangue pela minha alma. E eu fui comprado por um preço e eu não pertenço mais a mim. Eu pertenço a Ele. Então, como faço para sair da escravidão? Ele. Só Cristo. Jovem, olhe para mim. Você não pode sair da escravidão por memorizando o livro de Provérbios. Você não pode sair da escravidão do pecado por ser moral ou virtuoso ou qualquer outra coisa. Você vai sair da escravidão porque Jesus Cristo morreu no seu lugar e você confia nele. Então diz que Ele se tornou nossa justiça. Você entende? Você e eu não temos nenhuma justiça própria para ser aceitável a Deus. Você tem que ser, olha, disso você tem que ser moralmente perfeito. Agora, isso é muito simplista e eu poderia dizer muito mais, mas me deixa colocar dessa forma. Você tem que ser perfeito desde o momento que você nasceu até este momento exato que você morrer. Se quiser ficar diante de Deus em comunhão e companheirismo, você não deve apenas estar sem pecado. Você deve estar cheio de boas obras. E você e eu não temos nenhuma dessas qualificações que podem acender a Deus. O asno do salmista, aquele que não tem mãos limpas, um coração puro. Você não tem as mãos limpas e você não tem um coração puro. Então, como podemos ser declarados justos diante de Deus? É apenas por intermédio de Jesus Cristo. Jesus se tornou um homem, ele viveu uma vida perfeita que você e eu não poderíamos viver, então ele morreu, tendo sofrido a ira de Deus, e ele morreu no nosso lugar e pagou pela pena da nossa desobediência. E no momento em que você confia em Cristo, os seus pecados são perdoados em virtude da morte dele. Mas não só isso, a vida perfeita que ele viveu, sempre agradando ao Pai, é imputada a você. É chamado assim na teologia de imputação da justiça. Não significa justiça que vem deste espaço, do espaço, mas significa justiça que vem de outro, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, um muçulmano pode dizer, eu vou para o céu porque eu sou um homem justo, fiz coisas boas. Um judeu pode dizer, eu vou para o céu porque eu guardei a lei de Deus, eu fiz coisas boas. Um cristão diz, eu vou para o céu com base na virtude e no mérito de outro, Jesus Cristo, meu Senhor. Então Jesus se tornou para nós uma justiça, redenção, santificação. Para que nós nos tornemos santos e sejamos separados para Deus por meio dele, por meio da sua morte, por meio da nossa fé nele, fomos separados para Deus, mas também a obra em nós, e isso é chamado de santificação progressiva. Ele trabalha em nós agora para nos tornar mais santos. Eu não sou o homem de 30 anos atrás quando eu me tornei um cristão. Eu mudei, mas se mudei, eu não tenho nada em que me gabar, exceto em Jesus Cristo, que começou uma boa obra em mim e está terminando. Você entende? É isso aí. E Ele é a nossa sabedoria. Olha, eu conheci nos meus anos acadêmicos coisas assim, eu conheci homens brilhantes, eu conheci astrofísicos, cientistas e pessoas que estudaram com nobres e tudo mais. E muitos deles não conheciam Cristo. Mas eu poderia te levar para a selva lá do Peru e encontrar uma senhora nativa que mal consegue ler e ainda assim ela tem mais sabedoria do que todos aqueles outros homens. Todos esses homens acadêmicos. Por quê? Porque ela foi ensinada a respeito de Deus. E ela enxerga que Jesus Cristo é tudo e que é a verdadeira sabedoria. Você entende? Então, sim, eu quero que vocês aprendam todo o livro de Provérbios, mas eu prefiro que vocês aprendam esta verdade profundamente. Jesus é tudo. Não só tudo. Estudantes, Ele é tudo. Não temos nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. Eu sempre digo, além dele eu não teria parte com Deus. Agora, eu quero chegar a um versículo, antes de nós fecharmos, também tem a ver com Cristo, sendo assim a verdadeira fonte de tudo, uma bênção. E isso está no livro de Efésios. Vamos lá rapidinho comigo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ok? Agora, em Cristo. Agora,
Não temos tempo, e eu adoraria, mas demoraria provavelmente alguns dias para passar pelo capítulo 1. Mas conforme você lê o capítulo 1, e eu recomendo, conforme você lê, você vai ver a frase em Cristo, nele, no amado, uma vez, outra vez, outra vez, e basicamente após o versículo 13 está dizendo que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então Paulo continua ao longo deste capítulo, pelo menos parte deste capítulo, e ele começa a explicar quais são essas bênçãos. E o que ele está dizendo é que cada uma dessas bênçãos está em Cristo. Vocês me entendem? Eu quero que vocês olhem para isso como uma esfera, ok? Uma esfera, um círculo, em que você estava assim, ó, um átomo, ok? Aquela esfera de existência, e lá é pecado, injustiça, condenação e morte, tá lá. E quem você era em Adão. Mas no momento em que você confia em Cristo, você sai dessa esfera de existência e agora você está em outra esfera de existência, você está em Cristo. E o que nós temos lá? Nós temos retidão, justiça, nós temos vida eterna, nós temos vida. E, então, mesmo que eu adorasse passar por essa passagem, eu sei que eu não posso, mas eu quero terminar com isso. Um jovem veio até mim, anos atrás uma vez, ele disse, depois do meu sermão, irmão Paul, Jesus é tudo que nós precisamos. E eu disse, jovem, Jesus é tudo o que nós temos. Ele é tudo o que nós precisamos. Isso é um tanto verdadeiro. Mas o que você precisa entender, ele é tudo o que nós temos. Fora dele, não temos nada. Nada. Então, em tudo que você está obtendo de sabedoria, perceba que é uma sombra. E algum tipo de sombra apontando para uma realidade muito maior. E essa grande realidade é Jesus Cristo. Deus te abençoe.